o Estado virou um ente extremamente ineficiente. Por conta do quê? Por conta do engessamento que foi produzido na Constituição de 88. E, em 86, os constituintes, eu estava lá, por isso que eu posso dizer isso, os constituintes receberam uma missão divina que lhes deu onipotência e onisciência. Então, vamos fazer uma Constituição que, do ponto de vista de princípios e direitos, é excelente, mas vamos engessar o Estado. Nós nunca mais haverá um presidente realmente eficiente. Portanto, nós temos que determinar hoje, 1986, quando estava sendo feita a Constituição, como ele vai gastar em saúde, em educação, o que vai acontecer aqui. O senhor está falando de dinheiro carimbado, é isso? Nós engessamos de tal jeito, Piotr, que hoje, 32 anos depois, o Bolsonaro tem para gastar 4% do orçamento. Ou seja, o Bolsonaro não é administrador de coisa nenhuma. Administrador sou eu, que estava em 86 determinando o que o Bolsonaro devia fazer hoje. Sem que você faça uma verdadeira curetagem nessas indexações, fixações, você jamais vai voltar a administrar o país. Ministro, então a gente entra naquela situação de que nós temos uma Constituição parlamentarista, porque tudo depende do que foi decidido pelo Congresso, e ainda depende muita coisa. O veto do presidente, em qualquer situação, tem que passar pelo Congresso, não é? Essa seleção, isso é muito interessante. A Constituição diz o que o presidente deve fazer e diz aquilo que o Congresso só pode fazer se tiver mais de 60% de voto em 2 votações. A Constituição engessa não apenas o Executivo, engessa o Legislativo. Quando eu coloco essas condições, mesmo que eu deseje, agora mesmo, é evidente que nós precisamos de uma reforma de Estado. É evidente que nós precisamos conservar o teto e, ao mesmo tempo, criar uma espécie de gatilhos para que, quando eles as despesas se aproximarem do teto, eles possam ser utilizados. O que acontece? Você precisa de 2/3 da Câmara em 2 votações simultâneas, depois de 2/3 do Senado em 2 votações simultâneas, para fazer a reforma constitucional que vai fazer o Brasil funcionar. A dificuldade de fazer isso é gigantesca. Mais as comissões ainda, né? As comissões de análise ainda. Não, mas o problema, Piotr, é o seguinte, é compreender que ela engessou os constituintes de 86, eram tão clarividentes, tão oniscientes, tão onipotentes, que determinaram o que o Brasil devia ser em 2020. Ou seja, é nisso que está a contradição fundamental. Nós temos que nos livrar disso. É por isso que a reforma do Estado, ou seja, na verdade, uma reforma importante da Constituição, porque, do jeito que se foi feito em 86, as despesas crescem endogenamente. Ninguém tem controle. Os salários crescem todo ano. Basta ver o seguinte, faz 7 anos, 8 anos que nós estamos numa recessão. O PIB caiu 14% per capita. Tem uma classe privilegiada, uma casta, nem percebeu que isso aconteceu. Continuou tendo aumento real de salário de 4% ao ano, continuou promovida, continuou fazendo tudo o que queria, concurso, seja lá o que for. Ou seja, funciona independentemente do corpo. É como se tivesse um coração, um rim,
fora do corpo funcionando lá. Você está morrendo aqui, mas ele continua funcionando do outro lado. Você está falando do funcionalismo público, é isso? Não é o funcionalismo público. O grosso do funcionalismo público tem a sua função, trabalha. Eu estou me referindo à casta que tem o controle da sociedade. A casta que não obedece limite de salário. O Brasil hoje, se você... no alto escalão da administração pública, para funções equivalentes, tem os salários de 1 ou 2 vezes do setor privado. Ou seja, essa casta se montou, que é não eleita, é uma classe de burocratas escolhidos por concurso, mas que são só promovidos politicamente, que conseguiram montar sistemas pelo qual ele já entra num nível altíssimo e chega ao limite do teto em 5 ou 6 ou 8 anos. Ou seja, ninguém controla isso. Isso funciona por conta própria, com uma dinâmica interna que continua operando.